Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores, que estão aqui para responder às suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Hoje você assistiu às aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. E nesse primeiro bloco estão aqui comigo as professoras Adelina Azevedo, de Química, e Edneia Sobrinho, de Ciências. Conosco também os intérpretes Mariana Tupinambá e Hermes Araújo, que você vê aí na tela. Agora é a sua vez de participar. Envie a sua pergunta para o telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp 31 98295 2794. E é sempre bom lembrar, fale o seu nome, cidade, escola e ano que você estuda. Lembrando também que a programação completa do Se Liga na Educação está no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professora Adelina, tudo jóia? O que foi abordado hoje? O assunto de hoje foi trabalhado pela professora Débora Mendonça. São reações de substituição. São reações químicas orgânicas estudadas no 3º ano do ensino médio. Ok. Professora Edneia, tudo bom? Tudo ótimo, Fabrício. E você? Tudo bom. Nas suas aulas, quais foram os temas? Bom, hoje eu vou responder as perguntas do 6º ano, né? A aula da professora Eurípia, na qual o tema trabalhado foram drogas psicoativas. Na minha aula, nós falamos no 7º ano de máquinas simples, continuando, né, as máquinas simples, nós abordamos o tema planos inclinados e na aula do 8º ano, nós vimos a história da eletricidade, né, como surgiu, quais foram os principais físicos envolvidos com o descobrimento e a história da eletricidade. Ok, então vamos às perguntas. Primeira pergunta para a professora Edneia. Pergunta do 7º ano. Como os planos inclinados são utilizados? Ótima pergunta. Como os planos inclinados são utilizados? Eu vou precisar usar o quadro, que eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos lá. Pessoal, os planos inclinados foram criados de forma a nos ajudar em tarefas simples do dia a dia. Então, pense no seguinte, se eu quero elevar um objeto, supor uma caixa, de uma superfície para um ponto mais alto, a força que eu faço para pegar esse objeto e elevar para colocar aqui é maior, né, quando eu faço assim, do que quando, por exemplo, eu utilizo... Professora não é muito boa de desenho, não. Quando eu utilizo, por exemplo, uma rampa. Então, deixa eu só apagar essa daqui, porque vai ficar mais fácil desenhar assim. Quando eu utilizo uma rampa, né, que é um tipo de plano inclinado, é muito mais fácil eu pegar aquele objeto e empurrá-lo por essa rampa, por esse plano, e chegando ele até aqui. Então, eu me esforço muito menos objeto utilizando um plano inclinado do que quando eu não tenho essa máquina simples para poder transportar ou deslocar esse objeto. Então, a força que eu exerço sobre o objeto é muito menor, eu gasto muito menos força do que se eu tivesse que elevar simplesmente sem o uso do plano. E aí o plano, a gente consegue utilizá-lo em diferentes formas, né? A rampa é um exemplo, nós temos os parafusos, que são outros exemplos de plano inclinado. Aí você para assim, não, mas parafuso, professora? Sim, a gente tem o cilindro, né? Que é a região central do parafuso e em volta dele plano inclinado, é como se eu tivesse uma rampa ao redor dele inteiro. E aí essa rampa permite, por exemplo, que eu fixe materiais e que esses objetos fiquem melhor, né, fixados quando eu utilizo, por exemplo, o parafuso do que um prego. Eu tenho outro exemplo de plano inclinado que é a cunha, mais conhecida como machado, que é utilizado para cortar objetos. Então, todo
todos os planos inclinados são diferentes formas que eles foram desenvolvidos para facilitar a nossa vida no cotidiano. Então, eles nos ajudam com atividades simples, mas que facilitam e faz com que a gente diminua muito mais o esforço, a força que eu vou utilizar para poder executar determinada tarefa. Ok. Obrigado, professora. Agora é a vez da professora Adelina. Pergunta do terceiro ano, qual a diferença entre os grupos alquila e acila? Eu vou mostrar a estrutura, porque fica mais fácil também. Então, é o grupo acila e o outro é alquila. Opa. Alquila e acila. Ó, o grupo alquila, ele é um radical monovalente, né? Por exemplo, é oriundo de um hidrocarboneto saturado, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho hidrocarboneto saturado. Por que que é saturado? Uma ligação só. Se eu retiro um desses hidrogênios, eu vou passar a ter um grupo alquila, que é esse aqui, ó. Monovalente, valência livre, tem uma valência livre, porque foi retirado um hidrogênio de um hidrocarboneto saturado. Já o outro grupo, o arila, ele tem essa estrutura. Aqui eu vou pôr um R de radical, que é uma cadeia carbônica, tá? Ele tem essa estrutura, ele é originado de um ácido, de um oxiácido, tá? Então, tá aqui as estruturas perguntadas. Ok, professora, obrigado mais uma vez. Agora, vez da professora Edneia. Professora, a próxima pergunta do sexto ano. Se as drogas fazem mal, por que algumas são vendidas em drogarias? Bom, esse termo drogaria, ele, na verdade, assim, é um pouco confuso até para o sexto ano, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Mas antigamente a gente chamava os medicamentos de drogas, né? Drogas são substâncias que não são produzidas pelo nosso corpo. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente quase não usa o termo drogas para se referir a medicamentos. A gente fala medicamentos ou fármacos, né, que são diferentes de drogas, né? A gente vai ter drogas ilícitas, drogas lícitas. Então, esse material, essas substâncias que estão vendidas nas drogarias não são necessariamente drogas, e sim medicamentos ou fármacos. Anteriormente eram todos chamados de drogas, né? Não é à toa que o nome do local onde é vendido é chamado de drogaria. Mas, com o passar do tempo, a gente tem feito algumas correções e aí a gente se refere a esses medicamentos como fármacos e não mais como drogas. Na química, droga é toda e qualquer substância que altera o sistema nervoso central. Na biologia também, só que quando a gente está falando de drogas, historicamente, a gente se refere mais hoje em dia aos termos das drogas que são vendidas na farmácia como sendo fármacos ou medicamentos, justamente para diferenciar. Mas droga continua sendo o termo na qual substâncias que não são produzidas pelo nosso organismo, que modificam ou alteram o sistema nervoso central, né? Principalmente com relação aos neurotransmissores. Ok. Professora Adelina, terceiro ano. Por que o anel aromático sofre reação de substituição? Na verdade, as reações de substituição, elas são características, né? Elas são características das substâncias, dos alcenos, que são hidrocarbonetos que têm ligação dupla. No entanto, o anel benzênico, que é essa estrutura aqui, esperava-se que ele sofresse reação de adição como os demais alcenos, né? No entanto, ele sofre reação de substituição, que é característica dos alcanos. E por que que isso ocorre? Então, ó, aqui
eu tenho um alcano. Substância que tem uma ligação simples entre os carbonos. Reação química característica, substituição. Aqui eu tenho um alceno, tem dupla ligação entre os carbonos. Qual reação característica desse grupo? Reação de adição, porque rompe uma ligação dessa. Então, como o anel aromático, né, ele tem dupla ligação, esperava-se que ele tivesse também uma reação de adição. No entanto, a reação característica dele é a reação de aos alcanos. Qual que é a explicação para isso, né? Essas duplas ligações, isso aqui chama de ressonância, o fenômeno da ressonância. Ou seja, os pares de elétrons, eles movimentam entre os átomos de carbono. Daí você tem que lembrar que a reação característica dos aromáticos é reação de substituição, semelhante à reação dos alcanos. Ok, é importante saber essas diferenças, principalmente para a hora do Enem, né, professora? Exatamente. Agora, professora Edneia, 7º ano. Preciso me esforçar mais ou menos para subir uma rampa muito inclinada? Bom, quanto maior a inclinação da rampa, né? Então, vamos pensar aqui. Se eu estiver subindo uma rampa e ela for mais inclinada, quanto mais inclinada, menor o esforço que eu vou fazer. Se ela tiver mais íngreme, né? Então, pensa comigo, se a gente vai subir, escalar uma parede, uma montanha, é muito mais fácil você subir essa montanha se ela tiver um plano inclinado maior do que se ela tiver aquela parede literalmente para escalada. Então, os planos inclinados, eles são naturais, a gente observa a natureza e a gente faz da mesma forma, né? Então, eles existem na natureza de forma a facilitar. Então, quanto mais inclinada for o plano inclinado, menor vai ser o esforço que eu vou fazer para conseguir realizar o meu trabalho. Entretanto, a gente, quando trabalha um plano inclinado, você aumenta a distância, né? Então, por exemplo, se eu quero escalar uma parede, ela vai ter mais íngreme, a distância é mais curta. Se eu utilizo um plano inclinado, eu aumento essa distância, eu diminuo o meu esforço, mas o trabalho final vai ser o mesmo, porque eu aumentei aí a distância para fazer com que esse plano inclinado me ajude a trabalhar, a esforçar menos. Agora, pergunta para a professora Adelina, 3º ano. Como saber qual hidrogênio tem maior tendência de ser substituído? Bom, aí a gente tem o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário, o hidrogênio que está ligado ao carbono primário e o hidrogênio que está ligado ao carbono secundário. A ordem é, o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário, ele é mais fácil de ser substituído que o hidrogênio do carbono secundário, que o hidrogênio do carbono primário. Ok, agora, professora Edneia, 8º ano. Qual foi o primeiro lugar a ter luz elétrica? Excelente pergunta. Bom, o primeiro lugar no mundo a ter luz elétrica provinda principalmente de uma usina termoelétrica foi em Nova York. Entretanto, isso foi, eu acho que em 1820, 22, mais ou menos isso. No ano seguinte, nós já tivemos luz elétrica aqui no Brasil, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Então, lá também teve uma usina elétrica gerando eletricidade. Então, a primeira cidade a ter luz foi Nova York, no mundo. Logo em seguida, nós tivemos várias outras cidades que também conseguiram essa façanha de ter a luz elétrica sendo distribuída para a população. Bom, e agora a gente vai fazer pergunta do Tiago Simão, ele é da Escola Astor Viana, de Conselheiro Lafayette, sempre participando aqui com a gente, né, Tiago? Pergunta para a professora Adelina, a monocloração de um alcano em presença de luz ultravioleta produziu os compostos, aí ele colocou aqui, 2-cloro, 2-metilpropano e 1-cloro, 2-metilpropano. Como é o nome do alcano?
Eu vou demonstrar, porque aí eu consigo voltar, inclusive, naquela primeira questão. Ele está falando de um hidrocarboneto que reagiu com cloro, foi uma monocloração. Primeiro formou o 2-cloro, 2-metilpropano. 2-cloro, 2-metilpropano. E o segundo foi 1-cloro, 2-metilpropano. Isso. 1-cloro, 2-metilpropano. Veja bem, você está indo resolver sua questão rapidinho, né? O primeiro passo seu é escrever a fórmula do produto, né? Então, aqui você tem o propano, prop, 3 carbonos, ligação simples entre eles. Então, tá aqui o propano. Tem o metil, então, tá aqui, CH3. Peraí. Ficou muito emboladinho aqui. Primeiro você vem cá e escreve 2-cloro, 2-metilpropano, não é isso? Isso. Metilpropano. Aí você escreve a estrutura, tá? Prop tá aqui 3 carbonos, ano, ligação simples entre eles. Metil, então tá aqui. O metil tem que ficar aqui, porque se ficar aqui vai virar butano. E aqui você tem o átomo de cloro. Beleza. Esse 2-metilpropano ele foi obtido porque foi retirado um átomo de hidrogênio daqui. Então, como foi retirado um átomo de hidrogênio daqui, você tem aqui essa estrutura, ó. CH, CH3 e CH3. Então, que composto é esse aqui? Metilpropano. Metilpropano. Foi a substituição desse átomo de hidrogênio por um átomo de deu origem a esse composto aqui, tá? Aí, a outra questão é... É 1-cloro, 2-metilpropano. Isso. A outra é 1-cloro, 2-metilpropano. É só você lembrar que a substituição ocorreu ou nesse carbono ou nesse, tá? Então, aqui você tem a resposta da pergunta. O composto, a substância que deu origem a essas duas outras substâncias foi o metilpropano, tá? Ok, essa foi a pergunta, né? Qual é o nome do alcano? Então, respondida. Obrigado, professora, e obrigado também, Tiago, mais uma vez pela participação. Um abraço para você, abraço também para o pessoal da Escola Astor Viana e de você, Lafayette, ligadinho no Tira Dúvidas. E você, estudante, faz igual o Tiago, envie suas dúvidas aqui para a professora Adelina ou para a professora Edineia, que estão aqui hoje só para responder às suas perguntas. Professora Edineia, 6º ano, as drogas podem interferir na minha aprendizagem? Bom, com certeza, pessoal. As drogas podem interferir, sim. E nesse caso a gente não está falando, né, dos medicamentos de fármacos. Nós estamos falando mais precisamente das drogas ilícitas. O álcool, a maconha, LSD, cocaína, todas essas drogas, elas podem interferir, sim, no processo de aprendizagem. Até porque elas vão atrapalhar a comunicação do sistema nervoso, né? Elas vão agir principalmente sobre os neurotransmissores, que é quem faz a comunicação de um neurônio para o outro no processo da sinapse. Então, quando ocorre essa comunicação, essas drogas vão atuar normalmente em cima desses neurotransmissores, impedindo com que as informações cheguem até o sistema nervoso central. Ao longo prazo, essas intercorrências, né, podem se tornar mais graves e muitas vezes serem, eu esqueci a palavra, não ter retorno, né? Elas vão ser para sempre daquela forma. Mas, dependendo, se for a curto prazo, a gente consegue reverter o quadro. Então, parando o uso desse tipo de substância, você consegue fazer com que o seu sistema nervoso retorne e volte a reaprender algumas coisas. Mas se o uso for constante, isso vai prejudicar ainda mais o seu aprendizado. E não só a questão da aprendizagem, o raciocínio lógico, a sua forma de pensar, você tem perda de memória. São vários os processos que irão ser
sofrer uma intercorrência desse tipo de droga, principalmente voltado para o sistema nervoso, né? Fora que as interferências que você citou são as interferências a nível orgânico e ainda tem as a nível social, Exatamente. né? Sem Relacional, a gente nem vai entrar nesse ponto. a gente ia ficar mais alguns blocos falando aqui. Ok. Professora Adelina, terceiro ano, qual a diferença entre nitração e sulfonação? Nitração, pode até deixar aqui mesmo. Nitração é reação com ácido nítrico. Sulfonação são reações da presença de ácido sulfúrico. Vou Tá? pedir só para ser um pouquinho sucinta, professora. Sulfonação, reação com ácido sulfúrico. E nitração, reação com ácido nítrico. Ok. Obrigado, professora Adelina. Agora é hora do intervalo. Mas, no próximo bloco, a gente recebe as professoras Ludmila e Suzana Apolinário, de Física. Já a professora Edneia retorna ao Tira Dúvidas no terceiro bloco. Professora Adelina, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Tira Dúvidas. Eu que agradeço. E se você ainda não mandou a sua pergunta, aproveite. É só ligar para o nosso telefone ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já. No Repórter Eco deste domingo, você acompanha mais temas importantes em discussão na COP26. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas realizada em Glasgow, na Escócia. Saiba quando